Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Grego Clássico. Retornamos depois de um breve hiato. Precisei de um descanso aí no final do semestre, as coisas estavam puxadas, mas estou de volta. Vou começar a gravar o conteúdo gramatical referente ao segundo semestre de grego na universidade, né? Acompanhando o curso do Aprendendo Grego. Para quem chegou de paraquedas, sugiro que olhe os vídeos do início, em que eu explico os fundamentos da gramática e depois nós traduzimos alguns textos do Greek Boy at Home. Como eu disse na aula anterior, daqui em diante a gente vai partir para um outro livro de textos, que vocês verão mais para frente, vai ser uma surpresa, porque as próximas aulas serão todas gramaticais. Hoje a gente vai ver o futuro, e nas próximas aulas a gente ainda vai ver o imperfeito, o aoristo, o infinitivo e o particípio. Tá? Esse é o conteúdo gramatical principal do grego 2. E depois disso a gente passa para um novo livro de textos, tá ok? Então, aula de hoje, futuro ativo e futuro médio. Como formar o futuro? É muito simples. O futuro a gente vai pegar o radical presente do verbo, a terminação que a gente já conhece, a terminação primária, né? Terminação do presente, o, eis, ei, omen, ete, usin, assim por diante. Ou, no caso do médio, omai, ei, etai, ometa, este, ontai. E entre essas duas coisas a gente coloca um sigma. É basicamente isso, assim, a regra geral do futuro. Aí tem algumas exceções, algumas coisinhas que a gente tem que aprender, mas de modo geral é muito simples. Então, um exemplo aqui para vocês verem. Temos o verbo pauo, né? Eu paro, e pauomai, eu sou parado, eu paro a mim mesmo, né? Se for médio ou passivo, dependendo. E vamos colocá-lo no futuro. A única coisa que a gente vai fazer é acrescentar o sigma aqui. Opa, sigma, não um S. Então, de pauo a gente passa para pauso. De paues para pauses. De paue para pausei. De pauomen para pausomen. De pauete para pausete. De pausi para paususi. De pauomai para pausomai. De paue para pausei. De pauetai para pausetai. De pauometa para pausometa. De paueste para pauseste. E de pauontai para pausontai. Muito simples, né? Bem tranquilo. A regra geral do futuro é assim, mamão com açúcar. Depois do presente é o tempo mais simples da gente aprender. Mas, como eu disse, tem algumas exceções, algumas regrinhas que a gente precisa ver. As primeiras exceções, na verdade, são regras fonéticas, né, para encontros consonantais comuns no grego, que a gente já viu lá no início, quando a gente aprendeu o alfabeto. Né? A gente aprendeu que que certas combinações de consoantes no grego resultam em um dígrafo. Né? É o caso do tempo aqui. Quando a gente vai adicionar o sigma aqui entre o radical e a terminação, a desinência, ficaria assim, né? Pempsol. O que acontece? O grego tem um dígrafo, né, para isso daqui. A gente não vai usar pi sigma, mas vai usar um psi, né? Pempsol. Só isso. É uma convenção de escrita nesse caso. Né? A mesma coisa aqui no grafo. Em vez de virar grapso, vai virar grapso. Só isso, uma convenção. Né? Aqui é a mesma coisa também. Aqui a gente estava lidando com as labiais, né? Aqui com as palatais. G, K, Sk e K. Dioco vai virar dioxo. Decomai, dexomai. Deicnimi. Aí no caso isso aqui tudo, essa aqui é a desinência, né, o mi, só que esse nu não faz parte do radical do verbo, ele é só um sufixo para formar verbo. Ele não faz parte do radical. Então o radical é só deik. E a gente fica com deixo. Mignumi, mesma coisa. O mi é desinência, o nu é só um sufixo formador de verbo. O radical é mig. Então, mixo. Prato, aqui tem
prato e filato tem um truquezinho, né? Esses verbos, na verdade, têm uma raiz assim, prak. Desculpa, na verdade, prag. Prak. E filak. Essa é a raiz, né, dessa terminação. Daí a gente vai ter, por exemplo, praxis, né? É uma palavra que se forma a partir dessa raiz prak. Então, por conta de ser prak, vai virar praxo. E por conta de ser filak, vai virar filaxo. Daí a gente tem a palavra filax, né? O guarda, o vigia. Então, dioxo eu perseguirei, dexomai eu receberei, deixo eu demonstrarei, mixo eu misturarei, praxo eu farei, filaxo eu guardarei. Tá? Verbos que acho que a gente conhecia alguns, talvez outros não conhecesse, mas é só também uma questão aí de encontro consonantal. Outras exceções. Aqui não se trata de dígrafo, mas sim de um encontro consonantal que faz com que uma consoante caia diante do sigma, né? As consoantes dentais, detas, deta, teta e tal, caem diante do sigma. Em vez de ficar peitsomai, vai virar peisomai. Em vez de ficar onomadso, vai ficar onomasso. É só isso, né? Essas consoantes, quando diante de sigma, elas caem. Também muito tranquilo. Então são essas as 3 regras de encontros consonantais que a gente tem que saber. As labiais b, p, pt e p se transformam em psi. As palatais g, k, sk, k e o duplo tal, que na verdade tem um kappa escondido ali, também é uma palatal, se tornam xi. E as dentais d, d, das, det e t, detas, deta, teta e tal, esses consoantes caem diante do si. Bom, agora a gente chega nos verbos temáticos contratos. Lembram deles? A gente viu no final da parte sobre verbos que o grego tem verbos temáticos com essas vogais que se contraem e que agora no futuro vão ser alongadas, né? Então, em vez de ficar simplesmente timasso, essa vogal vai ser alongada em eta, vai virar timesso. Em vez de virar timasseis, vai virar timesseis. Em vez de timassei, timessei. Em vez de timassomen, timessomen. Em vez de timassete, timessete. Em vez de timassusi, timessusi. Em vez de poieo, vai virar poiesso. Em vez de poieis, poiesseis. Em vez de poiessei, poiessei. Poiessomen. Poiessete. Poiessusi. É a mesma coisa aqui, né? Em vez de delo, vai virar delosso. Em vez de delois, delosseis. Em vez de deloi, delossei. Em vez de delomen, delomen, delossomen. Delossete, delossusi. Tá? E não tem mais encontro vocal, né? Porque o sigma se interpôs entre a vogal do verbo e a terminação. Então, aquela contração que a gente fazia no presente não vai ocorrer aqui. Em vez de ter a contração, a gente vai ter um alongamento daquela vogal do verbo temático aqui. Tá? Daí algumas exceções. Esses verbos aqui, terminados em ra ou em ea. Drao vai ter o futuro draço. E eal, mesma coisa, vai ser eaço. Uma exceção bem tranquila.
Agora, a gente tem alguns verbos que começam a complicar um pouquinho a nossa vida. Os verbos akuo, ouvir, boal, gritar, siopao, calar, e feugo, fugir, são verbos depoentes, que significa que eles são ativos no presente, mas têm um futuro que na voz média. Então, akuo, em vez de virar akuso, vai virar akusomai. Boal vai virar boesomai. Siopao, siopesomai. E feugo, feusomai. Tá? Seguindo as regras que a gente aprendeu. O alfa alongou para eta, o encontro consonantal de gama com sigma virou xe. Tá? E fizemos a alteração de voz ativa para voz média. Um verbo depoente. Agora, temos também os verbos atemáticos. Né? Os verbos atemáticos vão perder o aumento que existe no presente. Eles têm esse redobro, na verdade, não um aumento, perdão. Eles têm esse redobro da consoante formadora da raiz no presente, né? A raiz é só esse dó, na verdade, e esse di é um redobro. Ele vai perder isso no futuro. Então, didami vai virar dosso. Titemi vai virar tesso. Histemi vai virar stesso. Femi vai virar fesso. Hiemi vai virar resso. E dinamai somai. Tá? Porque o radical é dina. Tudo bem, né? Nada demais aqui também. Agora a gente começa com as exceções. Os verbos terminados em mini, lambda, ro ou em isdo vão ter um futuro diferente. Em vez deles receberem o sigma, eles vão se tornar verbos contractos em epsilon, às vezes com uma pequena mudança no radical também. Caso de diafteiro, vai virar diaftereo. Ele perdeu o iota na raiz e se tornou um verbo contrato em epsilon, que a gente vai flexionar como se fosse um verbo presente, mas ele tem um valor futuro. Verbo meno, mesma coisa, meneo. Verbo permanecer, né? Diafteiro, corromper. Meno, permanecer. Meneo, meno, permaneço. Meneo, permanecerei. E ele se torna um verbo contrato, né? A gente, no ático, vai fazer a contração. Vai ficar diafteró, menor. Tá? Phainomai também. Vai virar phaneomai. E a gente vai fazer a contração. Phanumai. No misdo, no mieo. A gente vai contrair no mió. Phainomai, parecer. No misdo, considerar, julgar. Outras exceções, verbos irregulares. Esses a gente não tem como prever a forma deles, a gente simplesmente tem que decorar, não há o que fazer, porque eles são realmente irregulares e adquirem uma forma imprevisível. Esses três últimos a gente vai ter que ver mais detidamente, mas esses outros são tranquilos, a gente só tem que aprender essa nova raiz, né? Ele não vai usar essa raiz do presente, vai usar uma raiz do auristo, no caso, para fazer o futuro. Então, a boa notícia é que essa raiz que vocês vão aprender agora vai ser reutilizada depois, quando a gente for aprender o auristo desses verbos. Mas, quando a gente aprende um verbo, no grego a gente tem que aprender mais de uma forma, não só a forma presente, mas o presente, o auristo, o futuro e o perfeito. São as formas que a gente tem que aprender. Lapsomai. Aqui, onde fica mesmo? Então, baino, andar, vira besomai. Gignomai, tornar-se, vira genesomai. Gignosco, conhecer, vira gnossomai. Lambano, tomar, vira lepsomai. Mantano, prender, vira matessomai. Roral,
olhar, vira oxomai. Pasco, sofrer, experimentar, né? Vira peisomai. E eimi vai virar essomai. Oida vai virar eissomai. E erkomai, eimi. A gente vai ter que falar mais detidamente desses últimos três. Mas notem ainda uma coisa importante. O verbo pasco, experimentar, vai ter um futuro peisomai, que é idêntico ao futuro, onde está? Aqui, de peitomai, né? Era o caso aqui. Peitomai, obedecer, vira peisomai, porque cai o teta. E o verbo pasco também é peisomai, por caminhos diferentes, né? Os dois têm a mesma forma, mas significam coisas completamente diferentes. Então tem que tomar cuidado para não confundir os dois verbos. Aqui também esses verbos têm muitas semelhanças morfológicas e por isso a gente vai ter que falar mais detidamente deles, né? Vamos lá. Eimi, como eu disse, vai virar essomai. Primeira pessoa, a segunda pessoa essei ou essai, a terceira pessoa estai, a primeira do plural essometa, depois esseste e por último essontai, tá? Depois o verbo oida, o verbo saber, como eu disse para vocês, vira eissomai. A primeira pessoa, a segunda pessoa muito parecida ali também com o verbo ser, vai ser eissei ou eissei, que também muito parecido. Eissetai, eissometa, eisseste e eissontai. Se você conhece o futuro de um, você sabe o futuro do outro, né? É a mesma coisa, só com um ei aqui. Um iota é o que diferencia o futuro do verbo ser e do verbo saber. Agora, o verbo erkomai, como eu disse para vocês, é outro que a gente tem que conversar a respeito, o verbo ir, vir, porque ele acabou, com o tempo, adotando um outro verbo antigo que tem valor, que era um verbo por si só, o verbo eimi, também era um verbo de ir e vir, só que o eimi virou um verbo acessório de erkomai e passou a ter um valor futuro. Então, eimi, na época clássica, tem o sentido de eu irei. Então, erkomai eu vou, eimi eu irei. Ele virou um verbo acessório aí do erkomai com o tempo. E ele parece muito com o eimi. E a gente tem que tomar cuidado para não confundir os dois. Eimi, ei, eisi, imen, ite e iasi. Tá. Enfim, tomem cuidado com esses verbos. Esses daqui a gente tem que estudar bastante, por isso que eu até fiz a tabela para eles, para a gente olhar mais detidamente. Os outros verbos irregulares também a gente vai ter que decorar, mas as formas deles, depois que você decora a raiz, você consegue fazer a flexão deles sem problema. Agora, esses daqui são um pouquinho mais difíceis. Mas, de resto, futuro é lembrar que tem um sigma em geral, a não ser que seja um desses verbos aqui, né? Os verbos terminados em mini, lambda, rho ou isdo, que vão virar verbos contratos em y. Bom, é isso para o futuro. Por hoje a gente fica por aqui.
E como lição de casa, o que eu sugiro para vocês é pegarem um texto que esteja no presente e passar para o futuro. Pode ser, por exemplo, o primeiro texto lá do Greek Boy at Home, ou qualquer outro texto, o primeiro texto do Aprendendo Grego. É uma lição interessante, né? A gente vai ter que pegar ali o texto e transformar cada verbo no futuro. Os verbos que são regulares são muito fáceis, né? E os que são irregulares vão exigir um pouquinho da nossa memória para a gente conseguir fazer. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Um abraço, bons estudos.